Fala, rapaziada. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês que estão aqui na Cal. Boa noite para você que está assistindo. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? No seu horário que está assistindo aí dentro da nossa área de membros. Hoje a gente tem a Cal mais do que especial aqui, com um grandíssimo amigo, né? A gente se conheceu no ano passado e ao meu ver, é um dos caras mais especiais aí que já passou lá dentro do fórum Black Hat, e é o nosso mano Camaleão, Camaleão Digital. Tudo bem, filho? Como é que você Beleza. tá? E aí, tranquilo, Ratão? Só alegria? Só alegria, né? Bora que bora, passar um conteúdo brabíssimo. Já vendeu quantos bilhões hoje lá no Google? Só hoje. Hoje eu já botei a plataforma para cair, de tanto que eu vendi. Bravo! Rapaziada, quem não conhece, tá? O Camaleão, ele tá com a gente, acho que um dos primeiros membros que entrou lá no fórum no ano passado, tá? Eu tenho o selo dos 100 primeiros, hein? Eu É faço sério? história, claro. Tenho. Mano, esse aí é raro, viu? Esse é raro, raro, raro mesmo, cara. E, gente, Camaleão é um cara que está sempre agregando muito para a comunidade, né? E eu, cara, eu dou muito valor às pessoas que estão sempre ali com a gente, né? Eu quero começar a trazer mais. Camaleão, primeiro, que vem aqui dar uma calzinha aqui para vocês dentro do clube. E Camaleão é um dos maiores experts que eu conheço, tá? Quando o assunto é Google Ads. E eu convidei ele aqui hoje para ele poder compartilhar com a gente aqui um pouquinho, né, dos conceitos aí, do que é uma boa contingência dentro do Google, tá? Beleza? Então, primeira coisa aí que vocês que estão aqui na Cal, você que está assistindo depois, seu primeiro dever aí é seguir o Camaleão, tá? Vai lá no Insta dele aí agora, tá? @o Camaleão Digital e segue ele que o cara é brabíssimo e está sempre compartilhando conteúdo de altíssimo valor, tá bom? Tá preparado, filho? Let's. Então, rapaziada, espero que vocês aproveitem a Cal, tá? Só para a gente também deixar aqui redondinho, e Camaleão, a gente tem um costume aqui dentro da Causa Clube, eu peço para o pessoal Uhum. sempre mandar perguntas dentro do Q&A, o menuzinho que fica aqui no Zoom chamado Tá bom. Q&A, tá bom? Porque no Uhum. chat, às vezes, né, tem muita coisa acontecendo, o pessoal está comentando das coisas, começa a ficar muito confuso. Aham. Então, gente, se tiverem dúvidas durante as coisas que o Camaleão está mostrando para vocês ali, tá? Vão mandando no Q&A, e aí fica mais fácil depois para ele ler, tá bom? E aí, Camaleão, fica no seu critério, se você quiser ir respondendo enquanto você está falando, ou se você quiser usar no finzinho, depois que você falar tudo, você vir tirando dúvidas, você que Uhum. manda, Tá, fechou. tá bom? Então, Beleza. tá nas suas mãos, filhos. Fechou, let's. Pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado a todo mundo que compareceu ao vivo. Sempre falo que quem faz a call ao vivo é a galera que comparece. Então, obrigado a todo mundo. E hoje eu vim passar para vocês um pouquinho mais sobre contingência para Google Ads. É uma contingência atualizada, digamos assim. É algo que eu estou usando nesse momento, beleza? E é algo que foi desenvolvido dentro de uns 2 meses atrás. Quem já me conhece do fórum, viu que o meu primeiro post, acho que foi o que o Ratão destacou lá, é o de contingência. E naquele momento, contingência para mim era algo muito assustador aqui dentro do Google. Afinal, até então, eu fazia Google Ads sozinho, eu não tinha contato com ninguém mais que rodasse essa parada. Conforme eu fui dando mentoria, eu fui aprimorando a minha habilidade de contingência. Afinal, quando passa cento e poucos alunos na sua mão, você começa a entender muito melhor como aquele game inteiro funciona. Entendeu? Você vê as coisas de um panorama muito maior. Então, basicamente, essa contingência aqui, ela é baseada em 3 passos bem simples, que seriam os primeiros passos de criação de e-mail, criação de conta, papapá. Aquecimento da conta, ou seja, a gente faz um pequeno aquecimento para a parada poder funcionar direito, e umas informações gerais aqui para contingência no geral, até para contas futuras que vão ser criadas, tá bom? Dando sequência, primeiros passos. Rapaziada, entrando primeiramente na relação do e-mail. Qualquer conta que tu vai criar, ela precisa ter um e-mail, ela nasce de um e-mail, beleza? Tempo de criação desse e-mail.
Dentro de 10 a 15 dias, as contas estão vindo aparentemente boas. Hoje, inclusive, vou testar aqui com vocês, criar num e-mail que está com um pouco menos de tempo de vida, está com 8 dias de tempo de vida, beleza? Mas dentro de 10 a 15 dias é uma média ali que eu consegui criar boas contas, contas sólidas que estão vivas até agora, beleza? Esquentamento desse e-mail, ou seja, eu não crio o e-mail e solto ele lá. De certa forma, eu dou uma esquentadinha nele. Como que é feito? Eu acessei apps do Google, beleza? Então, eu usei o canal do YouTube. Quando você loga no YouTube, ele cria lá um usuário do YouTube para aquele e-mail. Eu fiz isso. Eu usei o Google Drive para subir coisinha aleatória, só para usar mesmo a nuvem da parada. Eu tinha uma callzinha, não call assim de aula, callzinha assim com um amigo, fiz pelo Meet daquele e-mail, entendeu? Então o Meet ele não é super necessário, mas sempre que eu tenho uma call aleatória, eu faço por esses e-mails. E mais o que tu conseguir usar, pô, às vezes vai fazer um documento ali que precisa fazer um texto, faz lá no e-mail. Você vai estar usando os aplicativos do próprio Google, de certa forma, aquecendo ele, beleza? E não precisa aquecer demais o e-mail, não é um negócio assim de 7 cabeças. Tipo assim, a ideia de aquecer o e-mail é só para você não ir seco na criação de conta, beleza? Mas eu já, tipo assim, já consegui criar contas até mesmo sem fazer nada disso, só criando e-mail e deixando ele lá parado. Porém, eu senti que quando eu dei uma aquecidinha, melhorou um pouco a taxa ali das contas virem boas, fechou? Então, em relação a e-mail, eu vou primeiro, tipo, abrir para a rapaziada tirar dúvida. Não sei se vocês têm alguma dúvida ou não em relação à criação e aquecimento de e-mail. Se tiverem, podem mandar aí no Q&A. Deixa eu ver. Já tem alguns e-mails antigos de alguns meses atrás. Posso usar tranquilo? Sim. Deixa eu clicar aqui, ó, responder ao vivo. E sim, você pode usar esses e-mails de alguns meses atrás. Se puder, faz esse processo aqui, ó, YouTube, Drive, Meet, entendeu? Dá uma mexidinha só para não ir seco, mas pode usar sim, mano. Tá ótimo. O Google também é importante anti-detect proxy. Eu vou passar isso um pouco mais para frente, mas já adiantando, eu não uso. Nem eu, nem, enfim, Lio, nem uma galera assim que eu conheço próxima que roda. Talvez no futuro seja, mas no momento a gente não precisa bater muita cabeça com isso. Salve, irmão. Mesmo não anunciando no Google, mas tendo planos para ir para lá. Posso organizar minha contingência já e preciso gastar? Cara, é interessante tu gastar um pouquinho na contingência. A gente vai ver isso no aquecimento de contas aqui, beleza? Mas assim, você não vai gastar muito, vai ser pouco e não precisa fazer uma contingência grande. Você tem que ter em vista que se você souber trabalhar aqui dentro, as suas contas vão durar muito tempo. Então, não vai ser necessário você, tipo, ter 10 contas. Não precisa disso, entendeu? Só se você for rodar 10 produtos, aí beleza. Mas, inicialmente, não precisa disso. Uma conta aqui na minha mão dura 6, 8, 10, 12 meses, entendeu? Dura um bom tempo. Então, quando tu cria uma conta dessa, ela se torna sólida com um pouquinho de gasto, cara, ela vai aí muito tempo de vida, tá bom? É possível saber... Deixa eu clicar aqui, ó. Eu esqueço de clicar. É possível saber quando um site está na blacklist? Só quando você sobe, ele te bloqueia instantâneo. A galera fala que tem alguns aplicativos que podem indicar, mas nunca é 100% de precisão. Então, o aplicativo pode, de certa forma, indicar que seu site não está na blacklist, e aí você sobe lá e vapa, entendeu? Então, a única forma é sacrificando continha mesmo no teste. É assim que eu testo as coisas por aqui. Tá, eu vou dar sequência. E aí as dúvidas referentes a outras coisinhas a gente vai respondendo mais tarde. Fechou? Rapaziada, após criar esse e-mail, esquentar um pouco esse e-mail, o que a gente faz? A gente cria a conta do Google Ads, beleza? Então, após 15 dias ali do e-mail, no meu primeiro teste, daqui foi quando eu documentei o meu primeiro teste, como a contingência funcionou. Eu criei a conta. Então, configuração, nome da empresa. Eu coloquei o nome do CNPJ que ia ser registrado. No caso, eu coloquei o meu CNPJ. O nome do meu CNPJ é Camaleão Digital. Então, eu coloquei lá o nome da empresa Camaleão Digital. Site. Eu usei um site bem white, tipo, um site culinária, de arquitetura, de pet shop, qualquer coisa que não vai tirar problema, que não vai tirar bloqueio. Foi isso que eu usei, entendeu? Ah, joguei dinheiro no lixo? Joguei, de certa forma, tá ligado? Porque eu vou esquentar com esse site também. Mas esse dinheiro no lixo é para tornar a conta quente, beleza? Se você colocar um produto, alguma coisa que é um pouco mais agressiva, ele já estranha, tá? Meta da campanha na hora da criação, leads ou vendas.
O que eu vou fazer? Eu vou passar por todo o processo aqui, tá? Até aqui embaixo. E aí eu vou lá para a conta do Google, criar com vocês passo a passo, tá bom? Aqui, rapaziada, meta da campanha, leads ou vendas, a gente vai ver depois lá na tela do Google isso de uma maneira mais clara. Eu coloco aqui só para documentar mesmo, beleza? Assim que você faz todas essas configurações, ele vai ir para o pagamento, tá bom? E aqui a gente tem muitos pontos importantes. O pagamento é um detalhe muito importante na hora que você está criando uma conta no Google. Então, basicamente, as pessoas normalmente têm que decidir entre cartão e boleto, tá? Existe uma terceira opção que é o Mercado Pago. Mercado Pago é bom, porém não é escalável, tá bom? Conforme você toma bloqueio e etc. Então, é meio que uma balança, mas os dois principais são cartão e boleto. Cartão aqui, vantagens versus desvantagens. Basicamente, a vantagem é que é fácil de tu pagar a plataforma, beleza? Desvantagem, faz a conta cair mais fácil. Ou seja, mais fácil de pagar, mas é mais fácil de cair, beleza? Quando tu for setar cartão, vocês vão ver quando a gente for fazendo a plataforma, ele vai perguntar se tu quer um pré-pago ou um pós-pago. No pré-pago, você tem mais controle do gasto, porém você tem que ficar recarregando. E quando a conta é bloqueada, o saldo fica preso até eles te devolverem. Porque eles devolvem saldo de conta bloqueada, tá? Eles são sinceros nesse sentido. Então, você tem que ficar recarregando, você tem um probleminha quando a conta é bloqueada, porém você tem muito mais controle do gasto. Entendeu? Se ele for estourar, ele não consegue estourar, ele só vai gastar o que você recarregou dentro da conta. E no pós-pago, você tem menos controle do gasto, porém não precisa recarregar, ele debita automaticamente. Camaleão, qual dos dois você prefere? Vou ser bem real, o pré-pago. Ah, Cama, mas mesmo tendo bastante orçamento? Mesmo tendo bastante orçamento, porque eu já passei por situações com ele, de ele gastar muito dinheiro de uma maneira totalmente descontrolada por erro de cálculo de CPA. Eu botei um CPA errado, jogando para cima, e ele estourou, ele deu uma de maluco e gastou dinheiro para caralho. Por quê? Porque estava no pós-pago. Então, eu nunca tomei um prejuízo absurdo usando o pré-pago, porque no pré-pago eu consigo controlar perfeitamente quanto eu quero gastar. Tá bom? No pós-pago, se ele der uma estourada, ele vai debitando, debitando, debitando. Enquanto tiver saldo no cartão, ele vai comendo, comendo. Entendeu? Então, se você é iniciante, se seu dinheiro nesse momento é importante, por mais que pré-pago seja mais chato, vai valer mais a pena, vai valorizar mais seu dinheiro. Fechou? Boleto, rapaziada. Vantagens versus desvantagens. Vantagens. Faz o Google confiar na conta mais fácil. Na verdade, tipo assim, vocês não vão ter problema com bloqueio de pagamento usando boleto, é impossível. Ele confia 100% numa conta que usa boleto, porque não dá para dar golpe nele, tá bom? Desvantagens, é uma merda de pagar. Não compensa sábado, domingo, nem segunda, beleza? Pagou na sexta, seu boleto só compensa na terça. É horrível, velho. Vou ser real, tipo assim, é foda, porque na quinta você já tem que pagar o boleto de sexta, sábado, domingo e segunda, tá ligado? Então, é ruim, é chato, mas as contas não caem, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem, ó, que nem sempre passa. Ou seja, você vai fazer isso daqui, sei lá, 3 vezes. Vamos supor, as 3 vezes não passou. Pode acontecer, tá ligado? De você fazer a contingência, ela não ir para frente. Pode rolar. Só que quando passar, essa conta vai durar muito tempo na sua mão. Ela vai ficar viva, porra, uma cota. E o que acontece? Passa menos quando você usa cartão. Se você usar cartão, velho, a taxa de sucesso aí é 1/10. Vai criar 10 contas, uma vai vir top. Você vai conseguir segurar. Mas a maioria vai cair. É muito difícil ele confiar em cartão, tipo de conta simples, PagCorp, etc. Muito difícil, entendeu? Já no boleto, a taxa de sucesso é, porra, praticamente 5/10, tá ligado? 50%. Tipo, digamos assim, a cada 2 que você fizer uma, pelo menos vai ficar no ar. Então, o boleto ele faz a conta ficar no ar muito mais fácil. Você consegue gastar no boleto, esquentar ela e depois tentar botar um cartão. É uma opção, entendeu? Mas, assim, é uma balança, rapaziada. Tem que decidir. Quer se estressar um pouco mais, mas já chegar no cartão? Ou quer se estressar com o pagamento, mas, né, saber que a conta tá ali crescendo? Vai de cada um, tá bom? Por isso que eu apresento as opções. A terceira opção que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é, de certa forma, interessante, porque é algo que eu testei recentemente, beleza?
Na verdade, eu considero que foi o diferencial na contingência que eu fiz recentemente, que é cartão de banco. Eu coloco banco físico aqui, eu vou colocar assim, ó, banco sério. Beleza? Seria tipo assim, cartão do Itaú, da Nubank, da Bradesco, pode ser do C6, pode ser um banco digital também, mas que é um banco. O negócio é um banco de verdade, é uma instituição financeira de verdade, entendeu? Grandona, pá, tipo, rolê de banco, essas paradas. O que que acontece? Eu estou usando esses cartões e ele confia muito fácil. Qual que é o problema? Não é escalável. Então vai chegar um ponto que vai acabar a minha opção desses cartões. Porém, velho, não caiu uma conta usando o cartão de banco sério. Não caiu uma continha. E aí um amigo passou uma visão, que é algo que eu vou testar, já abrindo aqui para vocês estão livres para testar também. Se testarem, me contem no Instagram se deu certo em relação a pagamento, que são cartões do Sicoob, numa conta PJ. Me abriram que o Sicoob, ele não tem limite de criação de cartões virtuais, pelo que eu entendi, nas contas PJ. E o Google entende como se fosse um cartão de um banco confiável. Então, ele passa sempre e você tem muitos cartões ali, então no caso é escalável, sacou? Vou testar essa parada do Sicoob ainda, mas passando por pagamento, a gente tem essas três opções: cartão de conta simples PagCorp, boleto ou cartão de banco sério. Esses dois aqui é o mais tradicional, esse dá muito problema, esse dá pouco problema, esse daqui dá pouco problema, só que é aquilo, é difícil de fazer, eu não sei se o hackzinho do Sicoob já tá funcionando, fechou? Eu vou passar também, rapaziada, por cima de aquecimento de conta, e aí eu vou lá para conta, que aí vai fazer mais sentido. Senão eu vou começar a fazer o aquecimento lá e ninguém vai entender nada, tá bom? Então, basicamente, depois que a gente cria a continha, cadastra o pagamento, papapá, tudo bonitinho, e clica em concluído, ele sobe uma campanha. Com o que ele sobe essa campanha? Com os dados do site que você botar lá. Por isso você tem que colocar um site bem white, um negócio bem tranquilo, que ele vai criar essa campanha automaticamente. Fechou? Então, o que acontece? Vindo aqui, após a criação, né, da parada, a gente começa a aquecer a conta com essa campanha. Qual que é o objetivo aqui? Aqui a gente vai fazer um processo de aquecimento. Vai ser rápido, mas vai servir para tirar o robô da sua cola. Se você não agir como iniciante agora, ele vai estranhar. Então, ele vai ficar ligado no seu comportamento, como você está agindo dentro da parada. Beleza? O processo é rápido, porém é muito eficiente. E após aquecer no tráfego, a gente pode partir aí sim para conversão no YouTube, conversão na pesquisa. Pode subir lá o produtinho que quiser e papapá. Tá bom? Qual conteúdo que você vai usar? No site, utilizo, né, como já dito, algo bem white. Como eu disse, após puxar o site, ele vai entregar todos os textos já prontos para você. Você não vai precisar botar nada. Você vai literalmente dar ok e subir a campanha. Você vai usar uma campanha de pesquisa, você vai ver lá que ele dá as opções. Vamos usar uma campanha de pesquisa, um orçamento de 10 a 20 reais por dia, beleza? Por Camaleão, 10 a 20, tem alguma diferença? Eu prefiro botar 20, que eu sinto que ele confia um pouquinho a mais se você gastar um pocão a mais, entendeu? Só que, tipo, cara, se o orçamento tá apertado e tal, você coloca 10 mesmo, não tem problema. Cerca ali de 5 dias, mais ou menos, 5 a 7 dias rodando, você já pode parar esse orçamento alto, tá bom? Processo de aquecimento. Após a conta aprovar e rodar os dias necessários, você reduz o orçamento dessa campanha aqui, ó, de 10 e 20 para R$1. Se abaixa o orçamento. Enquanto os dias não baterem, não suba a conversão. Tenha paciência. Deixe a conta ligada com 1, 2 ou 5 reais por dia até o dia que eu precisar dela. Ou seja, quando eu faço contingência para deixar as contas lá paradas, eu não paro a campanha de aquecimento. Eu deixo sempre ligado com 1, 2 ou 5 reais por dia para ela sempre estar ali, vivinha. Quando eu preciso dela, ela está excelente para eu pegar ela e rodar. Fechou? Eu vou ler o Q&A e a gente vai lá para a tela do Google. Deixa eu ir. É de cima ou de baixo? De baixo, eu acho. Não dá para subir o YouTube sem aquecer a conta antes, né? Não dá para subir o YouTube sem aquecer a conta antes, mano. Como eu falei ali, precisa do aquecimentozinho. Cartão Nubank virtual dá bom? Dá bom sim, mano. Precisa obrigatoriamente ter o CNPJ? Caso não, isso pode me afetar? Cara, é muito bom você ter CNPJ, tá ligado? CPF é muito fácil dele rastrear, tá? A gente vai passar por isso mais pra frente. Eu ouvi pelos teus stories que MCC não é tão bom. Minha conta principal do Google já foi criada como MCC. Consigo excluir ela? Não precisa excluir, mano. Agora que ela foi criada assim, usa assim. Entendeu? Não tem problema. Cria lá uma continha, usa aquela uma continha e taca pau. As próximas você cria como e-mail único.
mas não precisa excluir a MCC e tal. Ela tende a cair mais fácil, mas enquanto der para usar, usa ela. A quantidade de e-mail é a quantidade de conta que vou ter então, né? Então, posso criar vários e ir aquecendo? Isso mesmo, mano. Quantidade de e-mail que você vai ter, a quantidade de conta que você vai criar. Isso daqui eu já respondi. Esse daqui já foi também. Beleza? Deixa eu abrir meu Google aqui rapidinho. Deixa eu abrir uma que eu estou esquentando. Fechou. Então, bora lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Se não estiverem vendo, me avisem, por favor. Deixa eu botar eu ali no cantinho. O que acontece? Estou nesse e-mail aqui. Esse e-mail ele não tem conta do Google criada ainda, beleza? Vou clicar aqui ó, em começar agora. Nome da sua empresa. Vou meter o de sempre. Camaleão Digital. Coloco sempre o nome que está lá no CNPJ. Seu site. Quer ver um negócio? Esses caras aqui, ó, tem um site de camaleondigital.com, é um negócio de maquete eletrônica. Eu uso deles para esquentar, porque bate o nome da minha empresa com o nome do site, enfim, mas não tem necessidade. Se eu quisesse, eu podia vir aqui e fazer assim, ó. Pedigree é bom para cachorro? Entendeu? Vai aparecer alguma coisa para anunciar. Não liga quando eu digitar errado. Eu tô no teclado do Windows digitando no teclado do Mac aqui, então às vezes sai zoado. Deixa eu ver. Love for Pet. Entrando aqui, ó. Love for Pet. Poderia pegar esse link aqui e jogar lá, tá ligado? Coisinha aqui de petzinho, pá, bem tranquilinho. Isso daqui não vai te dar bloqueio, dá para aquecer com isso daqui, beleza? Pode ser isso daqui, pode ser uma coisa de culinária e por aí vai, tá? Mas eu jogo aqui que bate lá e eu gosto desse site. Então, camaleondigital.com. Esperar a boa vontade do amigo aí. Beleza. A gente tá um próximo. Aqui, ó, rapaziada. Aqui a gente começa a entrar naquelas coisas técnicas que eu falei que iam aparecer. Então, tem uma série de opções. O que eu mandei botar? Gerar mais leads ou vendas pelo site. Beleza? Próximo. Aqui tu ignora. Não precisa instalar o Analytics. Como eu disse, ele vai puxar tudo pronto, ó. Tudo certinho, 100%, beleza? Aqui tem um desses que bloqueia, mano. Então eu gosto de trocar. Se eu deixar o primeiro, ele sempre dá rejeitado lá na frente, porque eu uso o nome de uma marca, enfim. O Google tem suas doideirinhas. Mas, ó, ele já vai te dando tudo pronto, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele me dá várias opções de título, subtítulo e por aí vai. E tudo baseado no que está dentro do site, entendeu? Então, ó, cursos visando capacitar o aluno a desenhar com ótima, blá, 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 entendeu? É tudo baseado no que está no site, você não precisa fazer porra nenhuma. Aqui ele vai pedir para você botar o número de telefone. Vou fazer assim, ó. Peraí. Para não vazar, né? Se aparecer lá na frente depois, foda-se. Tá, beleza, deixa eu voltar. Ó, botei o número, ele me joga aqui nas palavras-chave, beleza? Quando ele me joga nas palavras-chave, é só clicar aqui em umas, bem de boa. Próximo. Vai pedir onde que eu quero anunciar. Quando eu tô fazendo, rapaziada, sendo bem sincero, ele vai pegar de onde a empresa é, tá ligado? Mas, tipo assim, eu gosto de apagar tudo isso daqui e botar Brasil. Entendeu? Tipo, por quê? Porque vai gastar mais fácil. Bem simples. Entendeu? Se eu anunciar só numa região, é mais difícil dele gastar. Então, eu prefiro já botar logo Brasil. Que ele vai pedir quando você quer botar de orçamento. Campanha de pesquisa, como eu falei, eu gosto de botar 20 por dia. Você clica aqui, ó, insira seu próprio orçamento, você pode botar aí, ó, R$ 20. Beleza? E você consegue mexer aí à vontade. Então,
Deixa eu deixar 20 redondinho para não me incomodar. E próximo. Beleza? Todas as paradinhas aí. Aqui ele vai pedir dadinhos, dadinhos. Ó, isso daqui é interessante, as contas novas ele está dando um bônus de 1.200 quando você gasta 1.200. Então tem que gastar 1.200 reais, ele te devolve 1.200 de bônus para você gastar. Ou seja, você gasta 1.200, pode gastar 2.400 na verdade. Mais ou menos isso, beleza? Então aqui essa conta aqui está ganhando essa paradinha também. E aqui ele vai pedir as informações de empresa e etc. Eu vou tentar não mostrar, né? Enfim, tentar não vazar, mas de qualquer forma, se vazar, foda-se também. Beleza? Coloquei CNPJ. Putz, eu vou ter que vazar. Vou ter que vazar para explicar uma coisa para vocês. Foda-se, deixa eu ir lá. Aqui, ó. Vaza coisas não muito importantes. O que acontece? Você coloca aqui seu CNPJ, beleza? Coloca um verificar. Ele vai automaticamente puxar todos os dados da sua empresa, entendeu? Endereço, vai puxar tudo bonitinho. O que você vai fazer? Tem um nome aqui, ó. Esse nome é o nome do anunciante da conta. Aqui que fica a chave do negócio. Porque assim, como que eu consigo repetir o mesmo CNPJ, beleza? Que tomou bloqueio semana passada. Como que eu faço isso? Porque eu sempre troco o nome do anunciante. Sacou? Ele quer bloquear o anunciante, não a empresa. O anunciante ele pode ser demitido, porra. Entendeu? Ele pode ser um cara qualquer dentro da empresa. A empresa em si, a corporação inteira, ele não bloqueia. Então, eu sempre giro o nome do anunciante. Pegou a visão? O que acontece? O nome do anunciante, eu sempre coloco o nome de alguém que eu tenha uma identidade. Eu preciso ter o documento dessa pessoa caso ele peça o documento para mim. Se ele pedir, eu tenho que ter o documento na mão, para eu não perder a conta, entendeu? Então, eu sempre coloco o nome de um amigo, de um familiar, alguma coisa assim, que eu tenha o documento, entendeu? Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, Lucas Albano da Silva, beleza? É o anunciante dessa conta. Agora, o que está ali embaixo eu não posso vazar, não. Os dados da empresa. Peraí. Aí, deixa eu voltar lá. Descendo mais para baixo. Aqui ele tem as paradas do e-mail, tudo certo, pode deixar como está lá no e-mail. E aqui a gente entra na seção de pagamento, beleza? Como você fará o pagamento? Pagamentos manuais ou pagamentos automáticos. Aqui ele está pedindo se tu quer cartão pré-pago ou pós-pago. Pré-pago é manual, pós-pago é automático. Vou botar aqui pagamento pré-pago. Fazer um pagamento aí de R$ 40. É o mínimo por pagamento. Beleza? Sempre faço o pagamento mínimo. E aí aqui, ó, ele dá as opções boleto, cartão de crédito ou Mercado Pago. Eu vou fazer cartão de crédito e vou colocar aqui o meu cartãozinho, tá bom? Então, mais uma vez, vou interromper aqui o compartilhamento. Vou puxar aqui um cartãozinho na hora e vou colocar ali, tá bom? Só para matar a dúvida de vocês, eu vou usar um cartão virtual da Nubank, fechou? Mas pode usar de qualquer banco aí. Isso vai batendo ali de acordo com o que eu passei para vocês, de que eu senti que em bancos de verdade, não gosto de usar esse termo, mas bancos de verdade, ele levou mais a sério o cartão que eu coloquei, beleza? Então, deixa eu criar o cartãozinho. Beleza, cartãozinho criado. Vou adicionar aqui rapidinho. Então, beleza. Fechou. Vou dar um enviar. Ele deu uma mensagem aqui se eu aceito os termos. Coloquei que eu aceito, normal. Tá configurando aqui. Eu só quero que saia da tela do cartão para eu compartilhar de novo. Ó, Nubank deu compra aprovada de R$ 40. Beleza, saiu. Nubank deu aqui, tá? A notificação de que foi aprovada uma compra de R$ 40 pelo Google, ou seja, o saldo está dentro da conta. Parabéns, está tudo pronto, revisa papapá, explore sua campanha.
Aqui, rapaziada, dá um aceitar e continuar. Para qual sua campanha deve ser otimizada? Deixa eu sair disso daqui. Pronto. Cliquei no xizinho ali em cima, sai. Se ele começar de palhaçada, vai no xizinho e vaza das coisas. Que ele é abobado. Rapaziada, esse layout aqui não é muito legal, tá? Vocês vêm aqui em configurações e alterar para modo especialista. Alterar para o modo especialista. Beleza? Esse layout aqui é top de mexer. Esse daqui. Minha campanha vai estar aqui, ó. Campanhas. Tá aqui minha campanha, ó. Maquetes realistas. Trocar o nome dela para o nome que faça mais sentido. Micro-ondas, que é uma campanha de aquecimento. E basicamente é isso. Daqui a 5 dias, essa campanha já está aquecida. Eu troco esse orçamento aqui, ó, para R$2 por dia. Esqueço ela aí rodando até o dia que eu precisar dela. Ou se eu sei lá, já tenho um projeto, já tenho um destino para ela, já subo a conversão. Tá bom? Deixa eu voltar no meu mapinha. Rapaziada, alguma dúvida sobre as etapas de criação da conta? Manda aí no Q&A se tiver. Opa, chegou um. Você usou o virtual da Nubank ou físico? Eu usei o cartão virtual, mano. Criei aqui agora o cartão, na verdade, na Nubank. Mas o físico também já usei. Mas não usei de novo justamente por isso, né? Já foi usado uma vez. Simples, simples assim, ô paraíso. Eu falei que era simples, mano. O negócio é degustante, é muito bom. Gente, informações adicionais. Calma aí. A dúvida é, posso criar campanhas para qualquer domínio a qualquer momento? Como assim? Não entendi. Tipo, você está falando que você pode criar campanhas para qualquer domínio. No caso, seus domínios de venda, correto? Tipo assim, eu não vejo porque você teria vários. Tu aqueceu para um domínio aleatório. Depois que eu terminar de aquecer, aí eu posso jogar pro meu domínio original lá de venda, tá ligado? Aí sim. Só que não fica usando vários domínios dentro da mesma conta a princípio. Tem uma estratégia de pesquisa que é bom, mas no YouTube não é bom. Por quê? Porque o domínio é o que ele mais analisa. Então, se você ficar sempre trocando domínio, você aumenta a chance da sua conta cair. Tá bom? Domínio queima lá dentro? Queima lá dentro. Por isso que eu uso o Preciel, tá? Jogo a pressão na frente, queima a Preciel, entendeu? E o domínio de trás, que é a página de vendas, está sempre vivo. Eu utilizo o cartão físico do Bradesco e uma campanha um pouco black já está rodando há mais de 2 anos sem ser banida. Somente alguns anúncios caem de vez em quando. Isso que você disse faz sentido. Mano, eu sinto que cartões de banco físico, eles... Pô, não é banco físico a palavra, eu ainda não achei a palavra certa. Mas, enfim, cartões desses bancos, eles confiam muito mais, porque a galera dá muito golpe neles. Então, eu sinto que com esses bancos, eles sentem que se eles quiserem, eles podem ir atrás, entendeu? É mais ou menos esse sentido. Porque, mano, a gente acaba pagando o preço da galera ficar dando golpe nele, mano. A galera dá muito golpe nele, muito golpe. Camaleão, quais são os tipos de oferta que pode ir lá? Black Zone suave? Tem que ter algum cuidado com ofertas agressivas? Percebi que o Google é bem suave com isso. Cara, você tem que saber conversar com o robozinho, entendeu? Então não é uma questão de qual oferta pode. Claro, assim, se a gente falar de oferta mais 18, vai cair de qualquer forma. Entendeu? É totalmente contra as regras e é muito difícil tu esconder que tu tá falando disso. Então, mais 18 é o ápice, é o que vai te dar mais problema. Agora, quando a gente fala renda, saúde, ou qualquer coisa que vem abaixo do mais 18 no sentido de ser black, cara, tu sabendo passar a mensagem, tu não cai. Entendeu? Tipo, por exemplo, eu tenho uma conta que gastou 700 mil e caiu. Por que que ela caiu? Porque eu escalei de 0 para 100 mil em um dia. Então, eu dei uma escalada muito ridícula. Ligou um alerta, ele derrubou minha conta. Entendeu? Mas se fosse por copy, de eu ficar falando de coisa de renda, não cairia. Por quê? Porque você tem que entender como que o robô interpreta o que você está falando e falar as coisas de uma maneira que ele interprete de uma maneira robótica, sacou? Ele não sabe falar gíria, ele não sabe falar palavras de sexto sentido. Entendeu? Então é usar o dialeto brasileiro a nosso favor. Isso ajuda bastante lá dentro, mano. Deixa eu dar sequência aqui, rapaziada.
E aí eu volto para o Q&A, tá bom? Mas as dúvidas que forem surgindo, pode mandar no Q&A que depois eu vou respondendo um por um. Fechou? Só para a gente bater o mapa mental, informações adicionais, beleza? Primeiramente, rastreio de dados. Como vocês viram o CNPJ, o mesmo CNPJ e troca aquele nome que eu mostrei, tá bom? Cara, usa o Wi-Fi. E aí, tipo assim, eu sei que isso vai até um pouco contra o que vocês sabem de contingência para Facebook, porém, de verdade, no Google eu não sinto problema. Então, usando o mesmo CNPJ, só trocando o nome, eu faço várias e várias e várias contas, tá ligado? Usando Wi-Fi e Google Chrome. A galera fala que é melhor usar Firefox. Eu nunca testei se dá alguma diferença absurda ou não. Mas, enfim, uso navegadores padrão, tá bom? Isso é uma das coisas que eu gosto muito, inclusive no Google, de não me dar tanto trabalho assim com acessos e contingência, tá bom? Verificação do anunciante, às vezes vai acontecer, rapaziada. Pode acontecer a verificação. Utilize o nome do anunciante igual ao de alguém que você tem acesso do doc, como eu mostrei lá, e faça a verificação sempre como afiliado. Ele vai pedir, se ele falar assim, ó, você precisa verificar a sua identidade. Quando você for verificar, ele vai perguntar se é afiliado ou se é produtor. Sempre faça a verificação como afiliado. Basicamente, vai facilitar o processo. Precisa de menos documentos e eles aprovam muito mais rápido, de uma maneira muito mais fácil, se você verificar com afiliado. Fechou? Chuchus, podem mandar coisinhas aí no Q&A para a gente bater num lero. Mapinha mental encerrado. Terminado. Bruno. Cama, pode falar mais a respeito do processo de criação de domínio para as pre-sales? Você compra vários de uma vez, se algum cai, você continua pagando pelo domínio? Então, Brunão, eu hospedo minha pre-sale, não sei se é da hora eu vazar isso não, mas lá no GitHub, tá ligado? Tá com problema para criar contas novas no GitHub, então é uma parada que tipo não tá mais tão fácil quanto era no passado. Eu uso o GitHub aqui desde 2018, mas até então não tenho tantos problemas assim, entendeu? Com essa parada. Mas se eu tivesse que comprar domínio, sim, pagaria o domínio, tá ligado? Tipo assim, para pre-sale, rapaziada, se eu tivesse que comprar domínio, eu compraria domínio.fan. Tá ligado? O mais barato, mano, mais barato do mundo. Não precisa ser um domínio igual ao da página final, quanto a tudo isso é tranquilo. Então, eu compraria um domínio realmente na intenção de queimar ele, digamos assim. Porra, então você no Google ali é skin the game lidando com métricas no tráfego em si, muito menos preocupante contingência, bloqueio e afins. É por isso que eu gosto da plataforma, entendeu? Porque ele me gera muito menos problema. Então, assim, é mais difícil de se masterizar como o negócio funciona? Eu não vou falar que é mais fácil, é mais difícil, mano. É meio óbvio, a plataforma em si é complexa, tá ligado? Os próprios menus, é tudo um pouco intuitivo, demora para você pegar o jeito. Mas é algo que eu senti desde o começo, que quando eu pegasse o jeito ia ser sólido, entendeu? Não ia ser aquele negócio de montanha-russa, de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu passei por várias, de ter conta sem limite à vontade no Facebook e do nada todas terem limite de 200. Várias vezes, tá ligado? Então aqui eu gosto por isso, porque eu não preciso me preocupar com esse outro lado. Aqui eu foco 100% em criativo, venda e escala. E assim eu sinto que eu consigo ter mais resultado como gestor de tráfego, tá ligado? Consigo validar a oferta lá dentro? Consegue, mas tem que saber tráfego. Não adianta você não saber fazer tráfego lá dentro, você não tem caminho nenhum e você tentar validar uma oferta. Aí é muito arriscado, é mais fácil no Facebook, mano. A venda tende a sair mais fácil no Facebook. YouTube, Google ali, pesquisa, display, você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Porque, mano, um botão errado é o suficiente para muitas vezes atrapalhar muito o seu resultado, tá bom? Qual é a diferença de ter vários domínios para PCL do que ter uma contingência de domínio ali? Ali onde você fala uma contingência de domínio no domínio próprio, tipo um domínio com vários subdomínios dentro, se for isso, os subdomínios vão queimar o domínio original, tá ligado? Então não é muito eficiente. Então eu compro domínios de fora para pre-sale, para queimar eles, e os que vêm após a pre-sale é tranquilo, tá ligado? Contingência de domínio caso um queime e uso outro em outra conta. Mas é isso. Essa é a ideia. Você usa Cloaker? Não, mano. Cloaker no Google é um negócio bem complexo, tá? Bem, 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 bem complexo. O amigo falou que Cloaker é combatido no Google desde 2012, 2013, alguma coisa assim, que a galera usava Cloaker no SEO e tal, então tem bloqueio específico para Cloaker, é bem chatinho, mano, bem chatinho mesmo. Eu não recomendaria que se usasse Cloaker lá dentro. Eu prefiro usar Pre-Sell.
Eu sinto que se eu botar uma pre-sell, mesmo que ele tá vendo o que vem depois, ele passa um pano para eu rodar, tá ligado? Ele passa um paninho assim. Se você é um bom pagador, tal, se você não usa palavras tão pesadas, entendeu? Ele passa um paninho. Então, eu uso isso a meu favor, sacou? Ele passa um paninho, mano, tô falando sério. É papo reto, ele passa um paninho forte. Essa história de paninho aí tá diferenciada, hein? Viu? Deixa eu só complementar o que você falou, Camaleão, o Claro. pessoal aqui. Rapaziada, lá naquele módulo de Cloaker, né, que eu soltei para vocês dentro do clube, eu acho que eu comentei sobre isso, tá? Mas só para explicar um pouquinho o que o Camaleão falou em relação a Cloaker dentro do Google, é o seguinte. Lembra lá que eu expliquei para vocês, né? Existem vários filtros, por exemplo, né? O Cloaker ele não funciona sozinho, a gente tem que falar para ele o que a gente quer, né? E qual que é a pegada, né? Por exemplo, qual que é a principal diferença que a gente tem de Facebook e Google quando a gente está falando de Cloaker, tá? Se vocês peguem aí agora, tá? Cloaker de vocês, o keytário que ensinei vocês a usarem. Vai lá nos logs de acesso. Vocês vão ver que todos os acessos, se você estiver rodando Facebook, vêm ou da Irlanda ou dos Estados Unidos, tá? Todos os bots, todos os crawlers, né? Lembra lá que eu expliquei para vocês que são crawlers, os botzinhos, eles vêm apenas de 2 países. Quando a gente roda e sobe uma oferta no Google, você pode testar isso aí, tá? Joga aí, você vai perder a conta, mas você vai ver. Você vai ver que vai vir um monte de robozinho assim, ó, em acesso seguido, tá? De diversos países, de todos os países que você puder imaginar, tá? Então vem bot do Brasil, vem bot da Argentina, vem bot tipo de Gana, tá? Tipo assim, vem de todos os lugares possíveis. E além disso, então, além dos bots, então, primeira coisa, virem de países diferentes, né? O que já dificulta um pouco. Ele vem também, muitas vezes, eles testam com diversos user agents. Então, eles conseguem simular, de fato, né? Em vez de ele mandar lá um crawler, né, do Googlebot, ele manda, de fato, como se fosse uma pessoa acessando de um Samsung, por exemplo. Tipo, uma pessoa do Samsung acessando do Brasil. Um iPhone acessando da Argentina, né? Então, tipo assim, vaza, sabe? Então, quando a gente fala de Cloaker, de fato, para Google, é bem o que o Camaleão disse mesmo, né? Vale muito mais a pena a gente deixar de lado isso e usar ali uma pressalzinha, como ele explicou, né? Vai passar de boa, não tem crise, vai dar bom, no final vai dar bom, tá? Desculpa Fechou. te cortar aí, Não, ô, Mó. capaz. Aulas, eu aprendi também agora, olha que maravilha. Tamo Muito junto. bom. Mas é isso, rapaziada. Cloakerzinho não, para mim não vale a pena ali. A ideia para mim é realmente deixar claro. Eu sinto que quando você deixa claro para ele, digamos assim, você abre o jogo para ele do que você está fazendo, ele deixa você fazer seu joguinho lá dentro, entendeu? Desde que você não seja tão abusado. Pô, salvou muita explicação. Tô começando agora no Google e estava bem preocupado com a consciência. Achei que era mais complicado para ter uma boa consciência fazer tipo como organizo no Facebook. Não, mano, uma boa notícia é que não precisa de toda essa complexidade, tá ligado? É um passo a menos. Se eu pudesse te dar uma dica do que você tem que se preocupa com o criativo, tá ligado? Eu digo que o que tu não trabalha em contingência dentro do YouTube, tu trabalha fazendo criativo. Você usa aquela parada de criptografar a headline, mano, essas coisinhas não funcionam muito bem ali dentro, velho. Eles são muito sérios com tu tentar enganar eles. Então, Cloaker é uma maneira de tentar enganar. Tudo que você fizer, de certa forma, que você tente enganar eles, tipo assim, com besteirinha, assim, tipo, com coisinha que o Facebook cai, eles ficam muito bravos. Tipo, muito... É instablock, pô. Instablock total, na hora. Você pedir revisão, só falta eles te xingar, tá ligado? É quase como se eles falassem assim, porra, irmão, eu sou o Google, tá ligado? Tu vai fazer essa porra comigo? Tá ligado? Então, cara, aqui eu jogo game. Eu vi que eles passam pano. Então, o que que eu faço? Eu escrevo as coisas de uma maneira subjetiva, tá ligado? Eu escrevo as coisas de uma maneira sexto sentido. Eu uso pontuação, símbolos até onde ele me permite, tá ligado? Eu uso o que eu tenho na mão, mesmo que ele veja. Eu uso o que eu tenho na mão, que ele, de certa forma, fale, cara, assim, tá black, tá, mas, tá ligado? Dá pra deixar rodar e vai que vai. Já tive muito resultado assim. Nunca precisei criptografar headline, nunca precisei usar Cloaker, nem nada disso para ter um resultado bom aqui dentro.
Fechou? Então, é muito mais simples o processo. É só entender como o robô pensa. Você tem que entender as palavras que ele interpreta ou não, como ele interpreta ou não as paradas, entendeu? Isso é feeling, sacou? Mas tendo feeling, mano, você começa a não ser bloqueado aqui dentro. Cara, então, o Google temos a dificuldade de acessar funções da plataforma apenas, né? Porque para anunciar a barreira é zero. Como assim funções da plataforma? Claro que a configuração da performance das campanhas é outra coisa, mas anunciar é o de menos. Não entendi. Se você puder aprofundar um pouquinho, talvez eu tire sua dúvida. E se alguém tiver mais alguma duvidazinha, pode mandar no Q&A. Bora, rapaziada, aproveitem aí a presença do monstro. Eu vi VSL com pornô quando caía no site. Se eu não me engano, nem preço tinha. A imagem não importa tanto. Sempre que vocês forem ficar espionando os outros, não levem como se fosse tão fácil quanto espionar no Facebook. O maior erro quando o cara tenta acertar aqui é tentar trazer os padrões de lá para cá. Porque, tecnicamente, o YouTube cobra sobre impressão e blá, 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 é parecido. De certa forma, é parecido. Mas o que que acontece? Quando você vê lá um anúncio, o cara jogando direto para a página de vendas, você não sabe, se é uma conta com faturamento. Então, tipo assim, se eu tenho uma conta com 1,5 milhão lá gasto, tá ligado? Mano, eu posso jogar um pornô tranquilo que não me bloqueia. Pelo menos por um bom tempo, assim, não vai me bloquear, tá ligado? Agora, se eu tenho uma conta com 100 mil gastos de alguma parada dessa, eu vou cair. Então, essa é uma das paradas que influencia. Outro lado que pode ir é uma contagência. Contagência demora pra caralho, é um processo gigante pra você conseguir. Você tem que fazer milhares de verificações de empresa e blá, 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 fazer vários ajustes em vários produtos, blá, blá, blá. Mas, quando você consegue a contagência, você não é bloqueado. Aquela conta não cai. Ela rejeita anúncio, mas a conta não cai. Então, você pode ficar tentando fazer as coisas passarem até aprovar. Tem seus games ali dentro, então nunca é muito inteligente você só olhar e falar assim, mas ele fez, então eu vou fazer também. Tem muitas variáveis ali dentro que podem influenciar, tipo, em alguma coisa passar ou não passar, entendeu? Por isso que até no começo eu trato o negócio com muito cuidado. Eu faço um site bem whitezão lá de fora mesmo, tá ligado? Porque eu sei que no começo é onde ele fica mais alerta. Quanto menos dinheiro tem na conta, mais chance de você ser bloqueado, sacou? Quanto mais você pagar ele, quanto mais você gastar, menos chance de você ser bloqueado. Partiu então, validar no Facer País das Maravilhas junto com a Camaleãozinha. Na verdade, não foi uma dúvida, estava afirmando. Entendi que o Google é mais complexo para configurar, mas a barreira de iniciar é baixíssima. Ah, tá, sim, sim. Tipo assim, o Google ele é chatinho para você pegar os botões, tá ligado? Para você entender o que cada coisa é. Tipo, por exemplo, uma relação de espionagem aqui. Espionagem, porra, tô com espionagem na cabeça. Uma relação de CPA aqui, tá ligado? É um lance que, tipo, realmente é manual. É algo que realmente, tá ligado? Tipo, se você botar 60, você tá se posicionando num lance de R$ 60. Não é tipo quando eu usava lance lá no Facebook, que eu botava qualquer coisa e ele rodava ou não rodava. Irmão, aqui se errar o lance um pouquinho para cima, ele vai torrar seu dinheiro com força. Se errar o lance um pouco para baixo, ele congela a conta e não gasta, tá ligado? E só dá para escalar com lance manual. Então, tipo, aqui a complexidade da plataforma realmente é maior. Pra você entender como esse bioma todo funciona. Mas depois você entende a sua alegria, tá ligado? Porque o Facebook ele vende muito rápido e cai muito fácil, entendeu? Aqui você demora para vender, demora para engrenar, mas demora muito para cair também, tá ligado? E é uma bola de neve. Quanto mais grana você bota, mais grana você faz, mais dados ele coleta, tá ligado? Metadados você muda de conta para conta. Cara, vou ser sincero, não mexia com metadado de criativo, porque eu sempre subia um novo criativo, eu fazia os criativos. A gente começou a fazer um processo diferente aqui em outra operação que eu estou rodando recentemente, e lá eles tiram metadados. Então, para mim é meio novo, não sei, não testei até onde funciona, não funciona, tá ligado? Mas, enfim, na dúvida, tira. Eu acho que também não vai atrapalhar, tá ligado? Tipo, troca lá os metadados. Eu acho que não vai, tipo, gerar um bloqueio só porque você mexeu nos metadados, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não sei se o Google, tipo, por trocar metadados, se ele vai ver como algo novo realmente, entendeu? Então, tipo, são coisas que eu não testei, sacou? Por isso que eu deixo aberto. Tudo que eu não testei, que eu não tenho skin da game, eu deixo aberto para vocês testar.
Então, como podemos encontrar os lances do leilão no Google? Manualmente, mano, botando e analisando como a campanha roda, entendeu? Como eu disse, você bota demais, ela roda demais, você bota de menos, ela congela, ela começa a gastar de menos. Então, você tem que ter um feeling de análise para entender assim, ela tá gastando muito, ela tá gastando pouco e ir ajustando esse lance. É hardcore, é hardcore. Por isso, até que os testes iniciais eu recomendo que sejam feitos em maximizar conversão e não CPA, porque o maximizar você não precisa ficar controlando o lance, ele só roda, entendeu? E aí preza por pouca grana e muitos dias rodando. Como você sabe quantas campanhas por conta? Você roda outro tipo de campanha fora do YouTube na mesma conta? Cara, relação de quantas campanhas primeiro de aquecimento, uma campanha só. E, velho, são campanhas infinitas. Tipo assim, vamos supor, cada vez que eu testo um criativo, eu crio uma campanha nova. Então, entrando aí, entendeu? Tipo, tu já vê, tipo assim, se eu testar 15 criativos ao longo do tempo, são 15 campanhas. Fora se eu vou testar um público, que é outra campanha, entendeu? Se eu pego, duplico algo para fazer um teste. Então, são campanhas infinitas, mano. Não tem um limite, não. Depois que já sei da plataforma, já aprendi o camaleãozinho mesmo demorando para vender. Depois que vendeu, é fácil se manter lá. Constância no Google Ads é ótimo. Problemas no Facebook é que tu pode estar vendendo hoje, mas amanhã tu tá vendendo bala na rua. É assim que eu me sentia, mano, quando eu anunciava no Facebook. Eu já tive uns resultados muito bons lá, mano, tipo 300k, 400k de faturamento no mês. Mas os altos e baixos acabavam com o meu psicológico, tá ligado? Me destruía mesmo, assim. Tava destruindo com a minha sanidade mental. Mas sim, o Google ele é mais constante. Só que no YouTube você tem que manter uma constância de criativo. Se você parar de acertar criativo, aí você para de vender. O criativo satura. A oferta demora muito para saturar. Satura também, mas, mano, demora, tá ligado? Agora, o criativo é rápido. Então, você tem que estar sempre trabalhando em novos criativos, tá ligado? Mas se tu tiver sempre alerta ali, sempre trabalhando, tá ligado? Sempre rodando, escalando quando tem possibilidade, é constante, mano. Até a oferta saturar. Como funcionam as métricas lá? Consigo colocar métricas personalizadas? 1000 vezes pior que o Facebook nesse sentido, mano. 1000 vezes pior. Não consegue, tá ligado? É foda. Lá eu só me meço por venda, mano. É que eu, na verdade, até no Facebook eu não olhava para métrica personalizada, nem métrica secundária, nem porra nenhuma. Eu só olhava para venda, lucro, escala, venda, lucro, escala. Cabeça de gestor, né, mano? Então, enfim, se a oferta é de vocês, eu sei que vocês têm que olhar para uma série de outras coisas ali. Mas eu sou o gestorzinho, eu pego algo e vendo, tá ligado? Então eu só olho para venda mesmo. Quando você vai na ferramenta de busca de palavra-chave, ele mostra o preço mais caro e mais barato. Como você idealiza o preço ideal para não errar? Botando preço por preço. A gente testa 127, 147, 167, 197. Entendeu? Os 4 tickets. E a gente vê qual que dá mais lucro na escala. Por incrível que pareça, às vezes o mais caro, às vezes o mais barato é muito aleatório. Então a gente testa todos, mano. Todos, todos, todos. Você falou de contingência, dá mais trabalho para criar, mas não cai. Essa que devo usar então, ou você usa outra na sua contingência? Contingência, mano, é um processo de meses conversando com o gerente para você conseguir ter. Não é tipo, é mais difícil de criar. A gente está 9 meses negociando, mano. 9 meses negociando, provando o faturamento, tipo, mano, maior rolê mesmo, tá ligado? De contato com o Google para conseguir. E eles vão aprovar uma oferta lá dentro. Ou seja, aquela oferta a gente roda à vontade e nunca vai cair. Se cair, volta instantaneamente, tá ligado? Eu tenho contato direto com o gerente que é gerente daquela conta e cuida daquela oferta, entendeu? Então é um rolê mais de empresa grande mesmo, é um rolê de game grande, entendeu? E aí são contas que, pô, você pode, numa escala igual eu fiz lá uma vez, você pode botar 100, 150, 200 mil num dia do nada que ela não vai bloquear, ela não vai parar, entendeu? Então, são contas muito boas, só que, mano, é um rolezaço pra você conseguir isso daí. É bem, bem, bem complexo. Eu sozinho consigo manter uma operação de 6, 7 dígitos mês? Mano, sozinho ninguém faz nada, né? Pô, você não quer ter nenhum suporte? É difícil, né, pai? Tá faturando 100 mil no mês, não vai contratar uma menina no suporte? Pô, aí fica difícil, aí fica difícil. Tem alguma diferença? Camarãozinho, deixa eu te Oi. cortar aqui só rapidinho. Mano, eu sei que você tem outros compromissos aí também, senão a rapaziada vai ficar metralhando você aqui. Então, ó, se você tiver de boa, pode ir respondendo, tá? Mas se você quiser ir para, sei lá, as últimas 3, as últimas 5, você Tá, que comanda o barco, tá bom? tá. Fechou, fechou. Vou responder mais um pouquinho e já já eu encerro. Boa. Tem alguma diferença para quem vende Latam ou BR? Mano, a única diferença é que se eu vendo Latam, eu fico analisando o país daí, tá ligado? É só uma variável a mais para analisar. E os criativos, né? Fazer criativo de outra língua é chato pra caralho. Mas assim, Camaleão, tu desistiu do Face, mas tipo, tu fazia o ecossistema completo de usar proxy, multilogin, cloaker. Irmão,
te falar o seguinte, eu sou do tempo, mano, que não tinha fórum, entendeu? Não tinha tu perguntar pro amiguinho o que ele tá fazendo, mano. Então, tipo assim, quando o fórum saiu, foi quando eu descobri que existia, tipo, Cloaker, essas porra, pô. Tipo assim, eu rodei de 2018 até 2021 sem um contato externo, mano. Sem conversar com uma pessoa de fora, tá ligado? Só com a galera da empresa. Então, teve muita coisa que, tipo, se tornou padrão, por exemplo, agora ano passado, tá ligado? 2022, que, mano, eu nunca tinha usado na minha vida, tá ligado? Nunca, nunca, nunca. Porque, tipo assim, era eu sozinho aqui num quarto fazendo contingência, irmão. Comprando os perfis dos meus vizinhos tudo, dos meus amigos, tá ligado? E tendo resultado pra caralho. Era maneiro. Mas eu vazei de lá porque realmente essa inconsistência não me pega, entendeu? Eu pago as contas da minha família aqui em casa, pá. Então, tipo, mano, não posso ter essa inconsistência, sendo que eu sou responsável por cuidar das pessoas aqui, entendeu? Por isso que eu abandonei na loucura mesmo e fui pro Google. No tráfego em si precisa de muitos gestores para rodar autodígito lá? Não, mano, um gestor já faz estrago, pô. Eu sozinho arregaço lá dentro. Só questão de aprender mesmo. Ah, pode crer, tu desistiu antes de ter acesso a essas informações atuais. Sim, eu desisti em 2021, tá ligado? E o fórum nasceu em 2022. Quando nasceu o fórum, eu tinha uns 8 meses de Google, mais ou menos. Chus, bora encerrar, bora descansar. Amanhã eu tenho que Boa, moço. viajar pro evento do homem. O evento vai ser brabo, hein? Espero que quem tá online aqui, eu tenho que ir, hein? O Amarelzinho vai ter uns palestrantes e O vai evento vai ser louco. soltar o ouro lá dentro, hein? A galera vai gostar, né? Pra caralho. Camaleão, irmão, quero agradecer demais a tua presença aqui, irmão, tá? Tamo Tu junto. respondeu muitas perguntas aqui, tenho certeza que agregou demais para todo mundo aqui que participou, para todo mundo que vai assistir depois, né? Irmão, quero deixar de novo aí para tu, ó, se tu quiser de pessoal aí te seguir, manda bala aí. Fechou? Rapaziada, segue lá no Instagramzinho, @ocamaleãodigital. Eu sempre tô postando conteúdinho lá, coisinha solta, abro caixinha. E eu sempre falo, a minha DM lá, ela é aberta. Então, pô, chama lá, troca ideia, tira dúvida. De repente aplica aí, deu algum problema, dá um salve e a gente vai trabalhando. Boa, boa, boa demais, Camaleão. Bom, obrigado pelo seu tempo, viu? Tamo junto, irmão. Que isso. Agregou muito aqui pra gente em relação a esse conteúdo. E que você precisar de mim, você tá ligado que é nóis. Fechou, fechou. Fico feliz demais, mano. Fechou? Fechou. Gente, é isso então. Obrigado a todo mundo que participou dessa causinha, tá? E vamos que vamos. Valeu, Camaleão. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.